Olá! Poucas vezes na Bíblia nós vamos ver o termo estatuto eterno. E nós hoje vamos falar um pouquinho sobre um dos estatutos eternos que o Senhor deixou na sua palavra. E se Deus permitir, aos poucos eu vou passando um por um para vocês. Tá? Nós vamos ler em Levítico 17, onde fala sobre o estatuto eterno e talvez um dos mais importantes que fala na palavra de Deus, que tem relação com o sangue. A vida está no sangue e como ele relaciona isso a um estatuto eterno. Você quer saber mais sobre isto? Fica comigo, nós vamos ler o texto bíblico explicando um pouquinho mais. Tá? Levítico 17:1. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel, e disse-lhe: Esta é a coisa que o Senhor ordenou, dizendo. Quando fala dos filhos de Israel, nós estamos falando de nós também, né? Que fomos enxertados na videira e também podemos ser chamados de filhos de Israel. Qualquer homem, versículo 3, qualquer homem da casa de Israel que matar boi ou cordeiro ou cabra no acampamento, ou quem os matar fora do acampamento e os não trouxer à porta do tabernáculo da congregação para oferecer uma oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, a tal homem será imputado sangue. Ele derramou sangue e esse homem será cortado do seu povo, a fim de que os filhos de Israel possam trazer os seus sacrifícios que eles ofereceram sobre campo aberto e que eles possam trazê-lo ao Senhor, à porta do tabernáculo da congregação, aos sacerdotes, e os ofereçam por ofertas de paz ao Senhor. Aqui está falando, nós não precisamos fazer sacrifícios hoje, porque o Jesus foi o sacrifício final, né? O cordeiro que tirou o pecado do mundo. Então, essa parte do texto aqui refere-se, ficou lá no Antigo Testamento. Mas aqui é bom entender o que é uma oferta de paz ao Senhor, que era uma oferta que era dada, assim, eventualmente, para... como diz, oferta de paz. Eu vou explicar para vocês em um outro vídeo, se Deus permitir. E aqui fala que mesmo que o animal esteja morto no campo aberto, ele teria que ser levado, né? De alguma forma, deveria ser levado, ou as suas primícias, ou de alguma forma, a uma parte ao Senhor. O versículo 6, e o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta do tabernáculo da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. Então aqui está falando que o sangue vai ser aspergido no altar do Senhor, na porta do tabernáculo, e a gordura, também eles usavam a gordura, usavam o sangue e a gordura na oferta de paz. Tem, se eu não me engano, uns 5 tipos de oferta, tá? Então, essa de paz. Por cheiro suave ao Senhor. Quer dizer, era uma oferta, né, de gratidão, uma oferta, né, de um presente ao Senhor. 7, porque oferta significa presente. Né? Dar ao Senhor alguma coisa. 7, versículo 7. E nunca mais eles oferecerão os seus sacrifícios por demônios, com os quais eles se prostituíram. E isso lhes será por estatuto eterno nas suas gerações. Então, o que acontecia? Antes de Moisés falar na lei, lá quando ele estava no meio do deserto, a nação que estava se formando, né, que tinha saído do Egito, e Deus estava preparando aquela nação para entrar na terra prometida, portanto, estava dando para eles os estatutos mínimos para que eles pudessem ser gente livre, responsável, saudável,
justa, né? Então aqui ele fala que esse sangue, essa gordura nunca mais poderia ser sacrificada a demônios, como faziam lá no Egito, né? Então isso aí Deus não permitiria mais, como Ele não permite hoje esses sacrifícios que hoje se fazem em alguns tipos de seitas, em alguns tipos de religião. Isso não é admissível ao Senhor, tá? Porque está escrito como estatuto eterno, que nunca mais deveria ser dado a ninguém, né? A ninguém. E o versículo 8, e tu lhes dirás para quem? Para as suas gerações, né? Para os nossos filhos. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre nós, que estão entre nós, que ofereçam uma oferta queimada ou sacrifício e não as trouxer à porta do tabernáculo da congregação para oferecê-los ao Senhor, até o tal homem será cortado entre o povo. Então aqui todas as pessoas tinham que fazer isto, tá? Não era cortado, a coisa era muito radical. Por quê? Porque havia necessidade, principalmente naquele momento em que estavam saindo do Egito, que houvesse um radicalismo, tá? Assim como assim, uma pessoa que está viciada, quando ela sai do seu vício, ela tem que entrar num radicalismo. Se é uma bebida, eu não vou tomar um gole. Se é um cigarro, eu não vou nem sentir o cheiro, né? Se é o açúcar, eu não vou comer nem um pedacinho de bolo. Quando você faz qualquer tipo de limpeza, né? Quer seja espiritual, quer seja natural, você vai ver qualquer detox, vamos colocar assim, você tem que ser radical, né? Nesse momento você tem que ser radical. Depois você pode até aliviar, mas no momento tem, e como era nesse momento, tá? O 10, e qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer qualquer tipo de sangue, eu colocarei a minha face contra a alma de quem comer o sangue e o cortarei do seu povo. Então aqui Deus falando que não é para comer qualquer tipo de sangue, qualquer tipo de sangue, tá? Então aqui ele já não está nem falando que é só de animal, ele está falando que é qualquer tipo de sangue. Então, mais uma vez, qualquer seita que come sangue, qualquer prato que você coloque sangue, tem a tal da morcília, né, que é uma carne preparada com sangue, um tipo de uma linguiça que é preparada com sangue. Nada disso, nada, não devemos consumir sangue de forma nenhuma. Cuidado com alimentos que nós não sabemos, mas que vêm com sangue. Aí nós podemos até falar sobre isso. Eu vou tentar até colocar nos comentários alguma sugestão de leitura, alguns itens que você tem que se ater, porque são, sim, itens que contêm sangue. Vamos cuidar isso, tá? Por quê? O versículo 11, porque a vida da carne está no sangue, e eu o tenho dado a vós sobre o altar. Mas o sangue, a única forma de você dar esse sangue é sobre o altar, tá? Que hoje em dia, como se não tem mais esse tipo de oferta, então anulou. Para fazer, aqui continuando o versículo, para fazer a expiação das vossas almas sobre o altar, pois este é o sangue que faz expiação pela alma. Olha aqui como nós estamos vendo Jesus aqui nesse texto. Nós estamos vendo o Cordeiro que deu sua vida, o seu sangue, como expiação pelas nossas almas. Ele foi o sacrifício completo. Ele doou o seu sangue e botou ali no altar. Glória a Deus. O 12. Portanto, eu disse aos filhos de Israel, Deus falando, nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Interessante aqui que
Deus está falando do passado. Eu disse aos filhos de Israel. Então, a lei dada por Moisés, ela foi escrita, mas na própria lei está dizendo que Deus, né? Deus já tinha falado aos filhos de Israel, já tinha falado às suas gerações passadas, tinha falado de outras formas, né? Face a face, através de uma profecia, através de alguma coisa, porque Deus falava com seus filhos, né? Não escrevia como Moisés escreveu, mas já falava, Deus falava lá desde Adão, Deus falava com Adão, né? Toda a viração do dia. Então Deus já tinha falado, aqui diz, tá? Que nenhuma alma dentre vós comerá o sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue, nem aquele que vem assim, eu venho na tua casa, eu não sabia, eu não conheço a tua lei, esse você não deve oferecer para essa pessoa, né? Muitas vezes a gente não tem uma coisa por consagrada na nossa casa e a gente resolve tirar de dentro de casa e dar para outra pessoa. Isso é errado. É errado, porque aquilo que Deus não quer para nós não podemos dar para o peregrino, dar para o estrangeiro, dar para aquele que não conhece a nós. Nós devemos simplesmente largar de mão. Como diz aqui, versículo 13: e qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar ou capturar qualquer animal ou ave que possa ser comida, derramará o seu sangue e o cobrirá no pó. Então, aquilo que eu não posso dar para ninguém, eu tenho que cobrir com pó, eu tenho que botar no lixo, eu tenho que excluir, exterminar, eu não posso dar para ninguém. Aquilo que não é bom para mim, eu não posso dar para o outro, né? Então, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. E aqui uma coisa interessante nesse versículo que disse assim, aquele que caçar ou capturar qualquer animal ou ave que possa ser comida. Então, na própria lei diz que tem sim animais e aves que podem ser comidos. Então, aqui para o vegetariano, né, que acha que coisas não podem ser comidas, a lei de Deus permite sim que se coma algumas aves, alguns animais, que ele vai dizer quais são nos próximos capítulos do livro de Levítico, né, que são animais que não contaminam o nosso corpo. Então, deixa para outro momento para a gente falar sobre isso. Mas pode sim, tá? O 14, porquanto, já estamos quase acabando, porquanto a vida de toda portanto, é a vida de toda a carne. O seu sangue é pela sua vida, tá? Então, onde está a vida em nós? No sangue. Por isso que nós não podemos compartilhar, né, este sangue. Porquanto eu disse aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhum tipo de carne, tá? Porque a vida de toda a carne é o seu sangue, qualquer que comer será cortado, né? Então, cuidado com o modismo, porque tem aí um modismo, até a carne mal passada, né? Temos que cuidar tudo isso, tá? A Bíblia é clara, ela diz que isso é um estatuto eterno. E toda alma que comer do que morrer, o estatuto eterno com relação a sacrifícios, tá? Ao sacrifício, versículo 7. Tá? Agora vamos ao 15 e ao 16, para finalizar. E toda alma que comer do que morreu por si, ou que foi dilacerado por animais, seja alguém do seu próprio país ou estrangeiro, lavará suas vestes e se banhará com água e será impura até a tarde, depois será limpa. Então assim, mas eu comi, mas eu não sabia, comi, estava ali, estava dilacerado, não fui eu que matei esse animal, mas eu comi, né? Então muitos podem dizer assim, não, mas eu não matei o animal, mas eu comi. Mesmo assim, o que acontece? Há sim uma forma de, digamos assim,
de perdão. Tá? Você pode se reconciliar com Deus, você pode pedir perdão. Senhor, eu não sabia disso. Você vai se purificar, você vai pedir perdão, você vai se purificar, você vai tirar aquilo, né? Você vai tirar sua carne, você vai tirar, se é possível tirar, você vai tirar, né? Se é possível tirar, você vai tirar. Se não é possível, você vai pedir perdão. Tá? Então aqui Deus está deixando uma forma de você se reconciliar, você ter um recomeço aqui. E por fim, o versículo 16 de Levítico 17, capítulo 17. Mas, se ele não as lavar, nem banhar a sua carne, então ele livrará a sua iniquidade. Então, assim, se a pessoa não lavar, não pedir perdão, tá? Ela vai ter as suas consequências. Daí você pergunta por que tem muitas pessoas que sofrem nesse mundo, que têm sérias consequências na sua vida. Muitas vezes porque elas cometeram um tipo de pecado e não pediram perdão. Cada um leva sobre si a responsabilidade do seu pecado. Então é necessário sim peça perdão, peça para Deus sondar o teu coração e peça para Deus, alguma coisa de errada eu fiz, até com relação ao sangue, se você lá no seu passado matou alguém, matou até algum animal por maldade, se você compartilhou o sangue, o seu sangue num pacto com outra pessoa, se você usou o seu sangue de uma forma ilícita para alguma coisa, ou tantas e tantas e tantas coisas, né? Se você lá no passado fez sacrifícios em algumas seitas com sangue, como fazem em muitos lugares aí, derrama o seu sangue para fazer pactos com o diabo. Peça perdão, porque aqui Deus dá uma chance para você pedir o perdão e você não levar sobre si essa iniquidade, esse mal, né? Iniquidade é fazer alguma coisa, iniquidade é você fazer algo que você sabia que era errado. Isso é iniquidade, né? Então eu deixo aqui para você o que falamos hoje sobre esse estatuto eterno. Falamos sobre o respeito à vida, falamos sobre uma pureza, e olha só, falamos sobre não se contaminar também, né? Falamos sobre o DNA, hoje está tão na moda falar sobre DNA, estamos falando sobre uma pureza do DNA, né? Falando sobre linhagem, estamos falando aqui porque havia sim nesta época mistura já de linhagens, né, no Egito, havia muita mistura, havia, inclusive naquela época ainda existia vestígios dos anjos caídos lá de Gênesis 6, então assim, havia uma linhagem, havia gigantes, havia linhagens, tanto que os gigantes vão aparecer lá, até ainda havia, parece, gigantes, né? Então existia sim uma linhagem que Deus não queria que fosse corrompida, então ele cuidava do sangue tanto aqui das pessoas, como ele fala, que a vida está no sangue de todas as pessoas, como os próprios animais, tudo tinha que ser, porque você não podia. Os animais podiam representar, como assim a cobra representava, no caso a serpente representava o mal. Então são animais impuros, animais que não podiam se misturar. Deus queria reservar essa linhagem divina que ia terminar com o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né, que é Jesus Cristo. Então essa linhagem escolhida tinha que ser guardada, e não só espiritual. Aqui nós temos que entender isso na Bíblia, que eu quero deixar bem claro aqui a minha opinião sobre esse assunto, que essa linhagem, ela não é assim só espiritual, mas esse sangue é físico. O Senhor derramou o seu sangue puro, divino, eterno,
para nos salvar e restaurou a nossa linhagem. Sim, e nós temos que cuidar para não sermos contaminados. Cuida com o que você coloca dentro do seu organismo. Cuida, inclusive eu quero falar aqui sobre essas picadas que a gente está tomando agora. Cuida, porque dentro dessas picadas tem sangue de animais, sangue de crianças, sangue de macacos, sangue de bebês. Então, cuida, porque você não pode receber também esses sangues contaminados. O que tem nesse sangue? A vida está no sangue. Então você está recebendo a vida de outras pessoas, de outras coisas que tu não sabe o que é no teu sangue. Você entende? Não estou falando aqui de religiosidade vã, não estou falando de doutrinas vãs, estou falando de um fato. A vida tem, né? O sangue tem a vida. Então, que vida que tu tá recebendo dentro de ti? O que mistura que tu tá fazendo dentro de ti? Cuida de tudo isso e preserva a tua vida, tanto a espiritual, preserva, como a material, porque essa mensagem de Levítico 17 tem relação também com a pureza, com relação a este mundo, o que você coloca dentro de ti, o que você coloca dentro do teu coração, o que tu coloca dentro da tua mente, o que tu tá te contaminando. Não te contamina, não contamina teus filhos, não contamina a tua família. Faça uma faxina da tua casa. Agora, ao terminar de ouvir esse áudio, você para e pensa e ora ao Senhor: Senhor, sonda o meu coração e sonda a minha casa. Se tem alguma coisa ruim aqui, eu vou tirar, eu vou botar no lixo espiritual, vou botar no lixo, eu vou pedir para que tu venha a queimar todo esse mal que tem na minha casa, ou que tem dentro de mim, dentro da minha família, dentro dos meus filhos. Não permita que o mal continue se contaminando. Queremos chegar como Moisés aqui no deserto, estava levando o povo à terra prometida. Nós também, igualmente, estamos no caminho da terra prometida, que é os céus. E neste caminho, o Senhor está nos preparando para chegarmos lá limpos, puros, tanto de coração como de tudo. Devemos chegar limpos e puros. Que Deus abençoe a tua vida, reflita sobre isso. E se você gostou, dá um like, compartilha com os seus grupos, da sua família, da sua igreja, e me ajuda para que esse vídeo possa alcançar mais vidas, que mais vidas possam estar sendo preparadas, purificadas para chegarmos na nossa morada eterna. Que Deus abençoe a sua vida.